A história de dos Devi começa e apenas é considerada após a libertação dos deuses dragões. Tudo que houve antes desse ponto inicial é considerado pré-história para os Duzianos. Não passa de um conto de mitologia, crença. É muito mais isso do que ciência, de fato. Então, o estudo historiográfico de dos Devi apenas é considerado quando já não existe qualquer interferência divina nos acontecimentos. Os períodos desse universo são divididos em quatro eras, nomeadas por acontecimentos marcantes, onde podemos ver as diferenças que esses acontecimentos causaram e impactaram na civilização de Dos Devi. Hoje começaremos do início, a Era das Civilizações, o primeiro e mais longo intervalo de toda a história dos Ianos, subdividido em outros três períodos menores. A Era das Civilizações, ela marca o início do povo lusiano, seus primeiros passos na construção de sociedades complexas após a conquista do país. A Era das Civilizações marca a época em que os seres racionais desse país começaram a colaborar entre si e se reunir em pequenos grupos para formar suas aldeias e vilas. Logo após a libertação e o choque causado pela Grande Batalha, todos aqueles seguidores que ainda tinham um pingo de fidelidade pelos seus dragões e se arrependiam do que foi feito, expulsaram todos os rebeldes do norte do país, local onde os deuses dragões iniciaram a construção do universo. Após isso, aquela região foi fechada para qualquer um que se rebelou contra os deuses dragões e não era admirador deles. Ali foi estabelecida a primeira cidade dos Devi, Polínia. A primeira parte desse período é conhecida como Início das Civilizações. Os humanos que se rebelaram, agora livres, porém responsáveis por si mesmos e expulsos de Polínia, começaram a se reunir em pequenos povoados ao longo de toda dos Devi. Grupos de pequenas famílias e amigos começaram a construir, cada um à sua maneira, um lar para viver em segurança. Milhares de grupos isolados vivendo em uma sociedade ainda rudimentar e semi-nômade, praticamente. Depois desse início, as famílias começaram a aumentar, tanto em tamanho como em influência, e com isso, grupos começaram a se reunir, formando civilizações ainda maiores. Famílias próximas perceberam que em um número maior ficava mais fácil de conseguir recursos e dividir o trabalho em cooperação, tornando a vida ainda mais fácil. E foi com essas congregações de famílias que iniciou-se o segundo período, a Era dos Clãs. Na Era dos Clãs, o objetivo era aumentar os números para multiplicar a coleta de suprimentos e garantir uma segurança maior. Nesse período surgiram as grandes vilas e distritos, porém não havia aquele espírito de dominação e expansão. Foi somente quando Medley Doriel fez uma aliança com Papgus Passantino que tudo mudou e evoluiu para uma etapa mais lucrativa e sangrenta. A Era dos Reinos se inicia com a aliança de dois clãs muito poderosos no oeste. Não mais apenas para formar uma colaboração para a sobrevivência, mas para conseguir ainda mais poder e dominar cada vez mais o país. Com seu exército de prata, Medley iniciou uma jornada de conquista pelo oeste, ao redor de sua cidade. Sama foi a primeira a cair. Califa tentou resistir, mas por fim se curvou a uma aliança forçada para evitar a destruição. Sfitia foi a última e que exigiu um maior esforço do exército de Medley, mas igualmente foi conquistada. No outro lado do país, ao verem as movimentações que estavam acontecendo no oeste, os clãs mais poderosos começaram a se juntar ou então guerrear por poder. Vlad, que já havia conquistado a Vizíria Sangria através da força, uniu sua cidade com o clã de lobos Tarcaio, formando a maior cidade dos Devi até aquele momento, a Grande Vizíria, e se separando não muito depois. O clã Shinjei unificou toda a região de Ígnea, atualmente conhecida como Caldeiras Tenebron, com batalhas e alianças e já se movimentavam para tomar o sul de Casco e o norte de Panto Fusgo. Além disso, as milhares de tribos de elfos que viviam próximas à Montanha Malho se juntaram em uma única tribo gigante. A Era dos Reinos fecha a Era das Civilizações e é marcada justamente por essas movimentações políticas de conquista e aliança e esse espírito competitivo, mas agora o objetivo é fortalecer o seu reino em busca de expandir ainda mais sua influência e domínio sobre os demais. Uma verdadeira corrida militar se iniciou em todo o país, com reinos sucumbindo e outros triunfando. Porém, quatro reinos sobressaíam sobre os demais, e eles deram início à próxima era de dos Devi.